Olá, eu sou o Guilherme do Arte da Fortuna e nesse vídeo eu vou te explicar o que é o Tesouro Direto e como faz para investir nele. E eu resolvi fazer esse vídeo porque o volume de pessoas que começaram a investir nessa modalidade cresceu muito. Para você ter uma ideia, em 2015 o volume de aplicações em Tesouro Direto cresceram 67,3% e o total aplicado foi para mais de 25 bilhões de reais. E chances são que essas pessoas, esses novos aplicadores, não conhecem tanto, não sabem muito bem das características desses títulos que eles estão comprando. Então, independente da aplicação que você esteja fazendo, se é conservadora, moderada, agressiva, é importante você conhecer bem quais são as características para saber se isso se adequa nos seus objetivos, no seu planejamento. A primeira coisa que você precisa saber sobre Tesouro Direto, na verdade, é o que são títulos públicos. Títulos públicos são títulos emitidos pelo governo através do Tesouro Nacional e eles servem como captação de recursos para o governo financiar seus projetos, investimento em educação, infraestrutura, enfim, tudo que o governo precisa fazer. Então, quando você compra um título público, você está emprestando dinheiro para o governo, ele é um título de renda fixa, e o governo vai te pagar de volta numa data pré-determinada ou principal, mais uma taxa de juros, já pré-acordada, pré-determinada. E isso só podia ser feito antes de 2002 através de fundos de investimento. Você não conseguia ir lá e comprar títulos públicos no seu nome. Você tinha que ir numa instituição que tivesse um fundo de investimento que comprava títulos públicos. Mas o que acontecia muitas vezes é que o custo, a taxa de administração desses fundos era muito alta e isso não tornava o investimento mais tão interessante assim. Então, a partir de 2002, o Tesouro Nacional fez uma parceria com a CBLC, na época que é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, que hoje é da BMF-Bovespa. Eles se uniram e criaram um programa do Tesouro Nacional, o programa do Tesouro Direto. E esse programa é nada mais do que um canal através do qual pessoas físicas podem comprar títulos públicos. Então, você já entendeu uma coisa importante, muitas pessoas confundem título público com Tesouro Direto. Na verdade é o seguinte, o Tesouro Direto é o canal, por onde você compra os títulos públicos. O ativo, aqui no caso, é o título público. Quais são as características que você precisa conhecer sobre os títulos públicos, sobre o Tesouro Direto? A primeira delas é que o mínimo que você precisa investir nesses títulos é de 1% do valor do título ou R$30. Existem títulos de diversos preços, tá? De diversos valores, de R$700, de R$2.000, de R$3.500, por exemplo. Então, vamos supor um título de R$700, 1% dá R$7. Você não vai poder comprar R$7 desse título, você vai ter que comprar no mínimo R$30. Um título de R$3.500, 1% dá R$35. Você pode comprar os R$35 porque isso é maior do que os R$30. Essa é a primeira característica importante. A segunda é quanto à remuneração desses títulos. Eles podem ser pré-fixados, pós ou atrelados à inflação. O que são os pré-fixados? São aqueles títulos que te dizem exatamente quanto você vai ganhar, desde o momento que você compra. Então, vamos supor que um título te pague 16% ao ano até o vencimento. Se você botar lá R$100.000, você vai ganhar R$16.000 por ano. É um título pré-fixado. A partir do momento que você compra, essa taxa não muda. O pós-fixado, ele é atrelado a uma taxa de juros. Então, por exemplo, tem um título que é o Tesouro Selic, que ele te paga a taxa Selic. Então, se a Selic, que é a taxa de juros, subir, você vai ganhar mais. Se ela cair, você vai ganhar um pouco menos. Mas você não sabe exatamente quanto você vai ganhar, porque você não consegue descobrir qual é a Selic futura. Mas é claro que existem analistas aí que fazem previsões. O outro tipo de remuneração é o título atrelado à inflação. Então, por exemplo, existem títulos que pagam IPCA mais 7%.
O que significa isso? IPCA é a inflação, é o índice oficial de inflação no Brasil. Então ele vai te pagar inflação mais 7%, por exemplo. Nesse exemplo, ele está te pagando 7% acima da inflação, 7% de ganho real. A outra característica importante é quanto à forma de pagamento. Ele pode ser um título que vai acumular juros e te pagar junto com o principal lá no vencimento, ou ele pode te pagar juros semestrais, que a gente chama de cupom. Por que cupom? Porque antigamente, quando o título era uma cautela, quando era em papel, existiam ali cupõezinhos que na data você ia lá, destacava para poder levar no banco e receber os seus juros. Hoje em dia não é mais assim, é tudo automático. É importante também você conhecer quais são os riscos, tá, que envolvem aplicações em títulos públicos através do Tesouro Direto. Os dois principais são risco de crédito e risco de mercado. O risco de crédito é a capacidade do Tesouro Nacional honrar o pagamento do seu principal e também dos juros. Aqui no artigo, aqui embaixo, tem um link para um outro artigo do site O Financista, muito interessante, que explica bem isso. Mas basicamente é o seguinte: o governo ele é o único agente econômico que tem uma maquininha que pode imprimir real. Então, na pior das hipóteses, o que ele pode fazer se faltar dinheiro é imprimir dinheiro para poder pagar os credores de títulos públicos. O risco de mercado ele diz respeito à oscilação de variáveis econômicas, então principalmente juros e inflação. Então, os títulos eles podem sofrer oscilações nos seus preços de acordo com variações de taxa de juros e também de acordo com variações de taxa de índices de inflação. Qualquer aplicação que você faça, é muito importante que você busque conhecimento, busque orientação profissional, se for necessário, para poder tomar as decisões corretas. Quanto mais conhecimento você tem, menor é o risco do seu investimento. Aqui embaixo, lá embaixo do artigo, tem uma área de comentários. Deixe sua opinião, tire suas dúvidas, inicie uma discussão, fala o que você quiser. Tá legal? Grande abraço.